Olá, seja bem-vindo ao podcast do Grupo Arai Bolzan, Papo de Equilíbrio. Hoje nós vamos bater um papo, eu sou o anfitrião, Leandro Bolzan, vocês já me conhecem, e vocês estão acostumados a sempre ter aqui ao meu lado o Sérgio Araia, que é meu brother, meu parceiro, meu mentor de vida, há anos que nós trabalhamos juntos, mas o grupo vem crescendo, graças a Deus, e nós temos que nos dividir para poder conquistar. E eu vou ficar aqui me divertindo e ele está lá trabalhando. Um grande abraço, brother. Gente, nós chegamos a algumas decisões e algumas mudanças no decorrer desses episódios que nós gravamos. Inicialmente, vocês observaram que nós estávamos gravando e falando muito especificamente de gases industriais, que é o nosso negócio. Arai Bolzan Assessoria Estratégica, gases industriais. Nós temos como meta da nossa empresa, nossa missão de empresa, trazer equilíbrio para a relação contratual entre cliente e fornecedor. Essa palavra equilíbrio, ela cabe em tudo na vida. Tudo na nossa vida vai o equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Pensando nisso e ouvindo alguns colegas, nós decidimos fazer uma pequena mudança no trajetória. Então, o nosso papo de equilíbrio agora vai trazer pessoas comuns, mas de sucesso. Nós não vamos trazer aqui um youtuber, alguém que viralizou na internet, alguém que é extremamente famoso, gigante. Pode até ser que aconteça. Mas o que eu quero mostrar aqui, o que a Arai Bolzan quer mostrar, o que o Papo de Equilíbrio quer mostrar para você que está assistindo, é que é possível conquistar, é possível ter sucesso na vida e não ser um youtuber, e não ser um cara mega conhecido na internet. É possível fazer milhões, é possível até viver com menos de milhões, com pouco dinheiro, mas você ser próspero. Porque prosperidade não quer dizer dinheiro. Também, mas não isso. Então, nós decidimos conversar com essas pessoas para que elas mostrem, com o equilíbrio da vida, como elas conseguiram chegar até onde chegaram. Né? Falando em equilíbrio, se você é um cara próspero e abençoado, já se inscreve nesse canal, clica no sininho para você sempre estar ouvindo as nossas referências, os nossos bate-papos, e fica conosco que o bate-papo de hoje vai ser muito legal. Eu trouxe aqui, eu vou ter que ler porque eu trouxe aqui um amigo e um dos meus mentores de vida. Ele é professor de neurolinguística, business coach, master training PNL e neurosemântica, master coach, a gente já falou aqui, falou um business coach, master coach, especialista em comportamento humano e perito em motivação. Conosco, meu amigo Isaac Vachols. Seja muito bem-vindo ao Papo de Equilíbrio, meu brother. Muito obrigado, sou muito grato pela oportunidade, mais uma vez, ter a oportunidade de estar com você, é a primeira vez aqui no podcast, o Papo de Equilíbrio. Muito feliz por essa oportunidade de contribuir de alguma forma, compartilhar a experiência de vida, né? Acabei de fazer 46 anos de idade, que legal, mas tem história aí para uns 80. Opa, isso é verdade. Muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, com você principalmente, né, meu amigo de longa data. Depois, através de você, conheci o Sérgio, mas estou muito feliz por estar aqui e contribuir de alguma forma. Vai ser maravilhoso. É legal que você falou um negócio aí, 46 anos, mas tem história para 80. E quanta gente que tem isso, né? Como diz o professor Augusto Cury, doutor, por trás de todo o rosto existe uma grande história a ser contada, isso. E as pessoas às vezes não dão valor nisso. Isso. Né? Falei o Papo de Equilíbrio, o meu pai que está em casa nos assistindo, que ele é um fanzaço, ele fala, isso não é papo de equilíbrio, isso é uma reunião muito bem feita. Muito legal. Papai, te amo, viu? Brother, me fala uma coisa, eu te conheço muito, você sabe disso, a gente está perto, sempre está se falando e tudo, mas o nosso público, as pessoas não conhecem na íntegra, né, quem é Isaac. E eu quero começar te fazendo uma pergunta que eu coloquei aqui, te pedindo para dizer como equilibrar esposa, 5 filhos e vida financeira. E assim, já conta, eu sei que lá atrás a coisa não foi fácil. Como a vida de, eu diria que 95% do brasileiro que está nos assistindo e quem sabe no mundo, né? Não é fácil para ninguém. Você tem que buscar esse equilíbrio para conquistar, mas você saiu de uma miséria absurda, não é isso? Sim, sim. Ó, se fosse para levar esse papo na profundidade do conhecimento que eu tenho hoje, não é nem conhecimento, é a experiência que eu tenho hoje, e vamos lá, talvez não é nem experiência, a maturidade que eu tenho hoje, eu diria para as pessoas o seguinte, como equilibrar família ou casamento, vida conjugal, 5 filhos, ou seja, há muitos anos que eu não tenho mulher, não tenho esposa, não tenho tá junto comigo, minha parceira, mas tive filhos para dividir, né? Cada vez que nasce um filho, você perde um percentual da sua parceira, porque quer queira, quer não, tá construindo família. E como dividir tudo isso e ainda ter que arrumar um jeito de ser provedor, de ser homem da casa, de arrumar jeito de conquistar e etc. Eu diria hoje que seria o conselho mais sábio que eu pudesse dar agora, seria uma busca incessante na descoberta de si mesmo.
Porque para você conseguir buscar um pouco de equilíbrio, eu até digo, Bolzano, na minha percepção, tá? Essa é a minha opinião, minha percepção, e eu respeito qualquer uma outra diferente. Inclusive, às vezes, quando os haters veem essas coisas, eles adoram. E eu adoro também ver os haters, respeito eles também, que são visões diferentes. Isso. Mas na minha percepção, equilíbrio 100% não existe. Não. Existe uma busca por equilíbrio. A gente sempre tem alguma coisa desbalanceada. Quando eu faço a avaliação do nível de satisfação com as pessoas, ou avaliação de um nível de competência, a gente sempre descobre que tem alguma coisa desbalanceada. E eu até digo para os meus clientes, eu não estou buscando com você a perfeição, estou buscando a equalização. Se a gente conseguir equalizar um pouco já, a gente vai ter uma evolução. Então, hoje eu diria que a busca incessante por descobrir quem você é, quais são os seus valores, o que dirige a sua vida, suas crenças, para você tomar decisões cada vez mais assertivas, menos conflitante, que é um desafio constante, né? Não é uma vez ou outra, é todos os dias. Você falou isso outro dia, inclusive no post que você fez, né? A gente toma decisão, fez um story, você toma decisão e aí depois o que conviver com ela. Acontece algo na sua vida que você não esperava. Quando você tomou a decisão, afinal de contas, não somos mãe de Ná, não temos uma bola. A minha nasceu quebrada, minha bola de cristal. A minha também. Quando eu nasci, ela quebrou. Então não tem como, irmão. O amanhã Deus pertence. Então a gente tem que tomar a decisão hoje e aguentar as consequências dessa decisão. É isso. Né? Você falou 5 filhos, tá bom, e perde a esposa um pouquinho, né, de cada vez. E aí a vida sexual, você tem que equilibrar a vida sexual, porque, cara... É um desafio, mas imagina como pobre. Quando eu falo de pobre, não é depreciar ou denegrir, eu vim de lá, então eu respeito, eu não tenho medo, não tenho vergonha de ter sido pobre, e não tenho medo de falar da riqueza, eu já te falei isso algumas vezes. Algumas pessoas têm medo de falar de riqueza, eu não tenho medo de falar de riqueza. E não tenho vergonha de ter sido pobre, é o meu berço, de lá que eu vim. E quando eu falo pobre, não é só de dinheiro, é pobre de todas as áreas. Dinheiro é uma consequência, ou é uma área só que está com efeito colateral de uma causa. Então, como pobre, imagina, você falou de vida sexual. E mesmo assim eu fiz 5 filhos, hein? Dividindo quarto, né? Todo mundo no mesmo quarto, todo mundo junto, dividindo, às vezes, dormindo na mesma cama. É um desafio, realmente. É um desafio constante. Algumas vezes bate o sentimento de frustração. É nessa hora que a gente... Hoje em dia o mundo está muito mais evoluído, você tem muito mais chance, apesar de estar evoluído, né, tem muita gente com muito déficit, de você buscar um desenvolvimento da sua inteligência emocional, da sua capacidade cognitiva, de ter pensamentos mais adequados para o seu dia a dia, porque tem espaço para busca. As pessoas não buscam porque não querem, entende? Quando não querem buscar, não tem o que fazer. Mas se você quiser buscar, você tem caminhos hoje. Você tem Google, você tem YouTube. Gratuito tem um monte de coisa. Tem um monte de Instagram, de gente aí dando um monte de conteúdo rico. E você tem que fazer seleção, mas dá para você se desenvolver e buscar. Na época nós não tínhamos, né? Não tínhamos a internet, não tínhamos o celular. E aprendendo com os pais, né? O que os seus pais te ensinaram, que na verdade funcionou na época deles e que já não funciona mais na sua época. Então essa busca tem que ser incessante. Eu descobri através dos livros, quando me disseram que eu tinha que estudar, e eu fui contra, inclusive, falei, isso é idiotice, é papo de gente idiota. Aquele papo que muita gente duvida. Mas a minha vida transformou quando eu comecei a me permitir a estudar, descobrir um pouco mais sobre o que diferencia uma pessoa de sucesso de uma pessoa de fracasso, o que diferencia uma pessoa que quer crescer de uma pessoa que está estagnada, como sair da zona de conforto, que na verdade não é zona de conforto, né? É uma zona morta. A zona de conforto é onde a gente quer estar. Isso. Com bons carros na garagem, morando numa boa casa, indo nos bons restaurantes, boas viagens. Isso é zona de conforto. A zona de... O cara acha que tá lá no sofá assistindo qualquer porcaria lá na televisão, achando que aquilo é zona de conforto. Aquilo não é zona de conforto, aquilo é zona podre, onde as coisas não acontecem. Até ter essa percepção, na minha casa a gente assistimos o Português Rodopio de Alegria, né? Nós assistíamos todas as novelas, assistíamos tudo que podia, cara, entendeu? Era viciado em novela, viciado em filme, em séries. E aí descobri que a gente não podia ter, entendeu? Não é que não podia ter, por momento de lazer você pode ter, tudo, né? Mas você tem escolhas. Exatamente. E aí eu comecei a trocar um pouco dos filmes, um pouco das novelas por livros. Gradativamente fui pegando gosto. E eu comecei a me descobrir, comecei a descobrir como mudar. Eu confesso que fui um péssimo marido, um péssimo pai no começo. E essa projeção, então, para você ter um pouco de equilíbrio, acho que você tem que buscar incansavelmente descobrir quem você é. E todo dia eu me descubro, sabia, Bolzan? Eu tô há 21 anos agora que eu tomei a decisão de descobrir quem sou eu, e todo dia eu descubro algumas coisas novas sobre mim, cara. Eu tenho uma visão que nós vamos morrer e não vamos nos conhecer. Não vai saber o suficiente. tudo. Não vai saber tudo. Né? Os espíritas dizem que você vem vidas e vidas e vidas e vidas exatamente para poder... E ainda assim não se conhece. Que é outra coisa. Eu adoro ver todas as teorias, porque cada uma delas fala uma coisa e as coisas vão todas caminhando para um único lugar. Sabe? Muito verdade. Isso é muito legal. Mas sabe o que eu... na busca do equilíbrio, você já enfrentou muita dificuldade na vida, dificuldades bem, bem difíceis mesmo, coisas assim que você se deparou e falou, e agora? O que vai ser? Conta uma delas pra gente. O que vai ser agora? Né? Com filho pequeno, grana, em busca de conquistar alguma coisa. Como que foi isso, cara? Um dos processos mais difíceis da minha vida foi quando
Eu decidi que eu queria mudar de vida no ano de 2002. E aí eu comecei essa busca de estudar, de crescer, e aí eu era colaborador de alguma coisa, sempre trabalhei de alguma forma para alguém, não era empregado, mas era prestador de serviço de alguma forma que não tinha projeção de crescimento. Eu fui motorista de caminhão durante muito tempo, Uhum. depois fui sócio de um caminhão com um primo, mas não tinha projeção. Era meio que empregado, né? E aí quando eu comecei com essa visão de que eu queria crescer, que eu queria me tornar uma pessoa próspera, eu tomei a iniciativa de ir para o mundo das vendas. E eu comecei a vender, e surgiu a oportunidade de comprar uma franquia junto com meu pai e com meu cunhado. E nós compramos uma franquia de uma empresa de purificadores e nós crescemos muito. Ah, Purifique. Purifique. Eu lembro. Tivemos uma ascensão. Em 3 meses nós batemos o nível de master. As minhas reuniões iam 180, 200 pessoas. Era um regaço, tinha muitos vendedores, estoque até o teto. Era um rebento. Começamos a fazer dinheiro. Aí eu saí de morar de favor, comecei a morar numa casa boa, num bairro legal lá em Mauá. Na época eu consegui comprar um carro, que hoje não posso nem falar o nome, que o pessoal vai até assustar, mas na época era um carro que para mim era relativamente bom, e eu digo para ninguém comprar, mas eu não vou nessa história hoje. E nós tivemos um problema lá, devido à nossa gestão, a imaturidade na gestão. Uhum. Eu estava guinando e nós tivemos uma queda vertical, cabulosa, falimos. Falimos a ponto de eu ficar devendo 600 mil. Ainda não tinha patrimônio, então eu tinha um carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada, eu fiquei devendo 600 mil. Uhum. E o negócio foi ficando tão ruim que um dia eu tive que chegar na casa que eu morava e falar com a mulher. Falar, ó, esse mês eu consegui te pagar o aluguel, mas o mês que vem eu não tenho como te pagar. Então, antes de vencer, eu quero sair da casa. A senhora consegue cancelar o contrato sem ter... Ela falou, não, você já passou de 1 ano na casa, você não precisa de multa. E eu saí da casa e tive que voltar a morar de favor na casa dos meus pais. Só que agora eu já tinha 5 filhos. Irmão... Cara, eu já vivi isso, tá? Foi um momento triste demais da conta, porque... além de eu ter que voltar, é aquela fase que você não tem perspectiva e eu não tinha nada, absolutamente nada pra fazer. Sabe aquele dia que você tem desmorona aqueles dias, né? São dias de nuvens tenebrosas, negras. Na casa do meu pai tem um terreno lá que é Declive. aclive, né? Aclive. É aclive. Aclive, declive, aclive. Ele tem um terreno lá que é aclive, então a casa é em cima. E tinha uma escadinha lá. E eu lembro que eu abria a porta de manhã e ficava lá sentado olhando pro céu e falava, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Meu pai tem um mercado e eu comprava fiado no mercado do meu pai. Cheguei numa fase que eu esperava meu pai sair, porque ele tinha uma variante, ele ligava a variante. Quando ele saía pra fazer compra nos atacados, eu descia pra pegar mais alguma coisa fiado, porque eu tinha vergonha de pegar fiado no mercado do meu pai. Então esse momento foi o momento mais desafiador da minha vida. Um dos mais desafiadores, né? É um momento assim muito triste, muito marcante, muito doloroso. E eu lembro que nessa hora foi Deus quem apareceu, né, cara? Cada um acredita como quer, Sim. mas eu acredito em Deus. E eu fui na igreja. Eu não tive coragem de entrar porque meu sapato tava furado. Então eu fiquei lá fora. Porque na igreja que eu vou, a gente ajoelha pra orar. Então se você ajoelhasse, os irmãos iam ver meu sapato furado. Eu fiquei lá fora. Lá no átrio. Na janela de fora. Na hora da palavra, pra quem acredita, numa pregação, o irmão que tava lá em cima, inspirado por Deus, falou assim, tem alguém aqui hoje que você não quis nem entrar, que você tá morrendo de vergonha. Tinha bastante gente pra fora, então não dava pra saber que era eu. Talvez tivesse gente também na mesma situação que eu. Mas ele falou aquele dia que a roda gigante ia girar e falou que eu não ia precisar de procurar clientes. Os clientes procurariam a mim. E eu continuei a minha busca, irmão. Mas aquele dia em diante, ele ainda falou assim, em 30 dias eu vou fazer um milagre na tua vida. 30 dias depois, eu contei, nas minhas contas, tinha dado um dia antes. Depois eu fui fazer a conta de novo, era no dia exato quando me ligou. Era por volta de 10 horas da manhã, e eu tava na frente do mercado do meu pai, olhando pro céu, exatamente nesse momento, pensando assim, o que eu vou fazer hoje? Que eu não tinha dinheiro pra pegar um ônibus pra ir até o centro da cidade. Eu não tinha dinheiro pra nada, absolutamente nada. Naquele dia meu telefone tocou, eu atendi. Era o dono de uma empresa, da cidade de Hortolândia, querendo contratar um treinamento de vendas. E ele falou assim, eu quero saber se você tem disponibilidade na segunda-feira. E naquela hora eu falei assim, cara, segunda-feira é o dia mais disputado. Todo mundo quer segunda-feira. Eu não tinha uma agenda. Você tá ensinando o pulo do gato aqui. Falei, eu não tenho... A segunda-feira é o dia mais disputado. Você tem certeza que a segunda é o dia mais caro? E aí negociamos. Vim fazer o primeiro treinamento e eles se apaixonaram. Fecharam um pacote comigo. Aí abriu uma porta, não, abriu um portão. Começou a virar. Aí começou um monte de oportunidades surgiram uma atrás da outra, e aí chegou um dia que eles chegaram em mim e falaram, Isaac, a gente não quer mais você como treinador só, a gente quer te fazer uma proposta pra você ser o cara que dirige o nosso marketing, que seja o nosso diretor de treinamentos. E aí eu tive que me mudar pra Hortolândia. Bom, aí as portas se abriram. Sou muito grato ao Zezinho e ao Ricardo, 2 pessoas que apareceram na minha vida, muito grato mesmo. 2 pessoas que apareceram na minha vida e fizeram um impacto. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você falou assim que você não acredita, né, você, em equilíbrio 100%, e eu concordo puramente. Houve um desequilíbrio muito grande para que você decidisse estudar, correr atrás dessas informações, e teve momento que você
achou que fosse ficar num equilíbrio e você foi lá e botou mais dinheiro, que eu sei dessa história, e botou mais dinheiro em curso, em estudo, inclusive foi criticado. Não foi isso? Foi. Inclusive foi criticado. Você pegou, ou seja, você usou do desequilíbrio que estava acontecendo, mas você usou ele a seu favor. Olha que interessante essa visão. Né? Porque a gente realmente, papo de equilíbrio, a gente quer equilíbrio na vida. Todo mundo busca isso, né? A Cabala fala que todo homem busca luz espiritual. Luz espiritual traz o equilíbrio para a sua vida. Mas até você chegar lá, a busca, né? Você torrou dinheiro com curso, precisando de pôr comida dentro de casa, fazer as coisas dentro de casa. Exatamente. Às vezes no momento de caos é que surgem as oportunidades. E não é todo mundo que está preparado para enxergar. Por isso que eu queria buscar preparação para... Uma vez eu vi um cara dizendo assim, Isaac, eu não sei quando eu vou ter sorte. Mas eu quero saber o seguinte, quando a sorte bater, eu vou estar preparado? Exatamente. O cavalo passa riado, eu posso montar eu ou não? Eu não sei quando eu vou ter sorte. Talvez eu nunca tenha, mas se eu tiver sorte, eu vou estar preparado? O que acontece é que, eu falo muito isso para meus filhos hoje, as pessoas não desenvolvem competência. Hoje surgem oportunidades, cara, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. O Brasil tá rico em oportunidade. Tá cheio de oportunidade. Só que não tem pessoas preparadas para atender às necessidades do mercado. Então, quando eu falo para a pessoa, tem que buscar competência, desenvolver competência. O que eu fiz nessa época foi isso. Um monte de gente foi contra mim, mas eu acredito que essa foi uma das decisões assertivas que eu tomei, Bolzan. Porque eu descobri que era o que eu queria, entende? Quando você descobre também, parece que você percebe que tem um chamado. E eu descobri o chamado, velho. Todo mundo consegue? Não sei. Eu treino muita gente hoje ao redor do Brasil e do mundo aí. Tem gente que até tá com 40, 50, 60 anos e não descobriu o chamado ainda. Sim. Eu até falo pra pessoa pra confortar, e é verdade, ela é o chamado. Então faz tudo que você puder fazer do melhor jeito possível, que você já é o chamado. É que de alguma forma a gente influencia alguém, você de tem alguma forma caminho, a gente é importante na vida das pessoas. Então isso. Você não tem que ser igual a você. Faz do seu jeito, mas bem feito. Exatamente. Nem o branco do nosso olho é igual, cara. Na Bíblia ela fala assim, tudo que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Se você fizer isso, você já está cumprindo um propósito. Isso. Entende? Isso. Então nessa fase, eu descobri que eu queria me desenvolver. E quando eu comecei a me desenvolver, então todo o dinheiro que eu ganhava, ainda ouvi uma frase, nessa época já falava algumas coisas de Warren Buffett, e Warren Buffett diz assim, o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Todo o resto é secundário. Eu tenho que investir em ações, tenho que investir em terrenos, tenho que investir dinheiro, tenho que fazer o dinheiro girar, mas todo investimento tem que ser feito em mim primeiro. Porque se eu não investir em mim, o preço da ignorância é muito mais alto do que o preço do conhecimento. Comprei curso, comprei treinamento. É pouco dinheiro perto da ignorância que você carrega. Então eu comecei a investir. E quando eu comecei a fazer cursos, meio que viciante, né? No começo, eu até digo para as pessoas hoje, cuidado para você não ficar viciado ou alienado a um único treinador, alienado a um único modelo. Porque no começo, você parece que tem um buraco no seu peito que você quer assistir todos os cursos. Nada é suficiente. Você quer participar de todos. E no começo foi bom para mim fazer isso, porque eu comecei a adquirir muito conhecimento, mas rapidamente eu percebi que eu precisava de diversificar. Então, investi muita grana mesmo, diversificando para conhecer muitas abordagens. E fui criticado mesmo. Minha família veio contra, porque meus filhos estavam com pouca roupa ou sem roupa. Minhas filhas iam pra escola, cara. É triste dizer isso pra você. E hoje, quando elas lembram, elas se orgulham de dizer que passaram por isso, mas que hoje vivem uma vida diferente. Mas elas iam pra escola. Na cidade de Mauá, não sei se ainda existe, que eu não me lembro, tinha um mercado lá chamado Onitsuka. Um supermercado. E a gente comprava algumas coisas lá picadinho no Onitsuka de vez em quando e vinham pra casa com as sacolinhas. E as minhas filhas iam pra escola e levavam o caderninho que elas tinham e os poucos lápis ou borracha dentro da sacolinha do Onitsuka, velho, de chinela havaiana. Entende? E nessa época eu comprando curso. Eu comprei um curso lá de R$1.800 na época. Meus filhos indo pra escola de sacolinha e eu comprei um curso. E no outro final de semana que tinha de novo, eu comprei pra minha esposa na marra, né? Ela não queria ir, mas eu comprei meio que parcelei, dei um jeito e a Miriam foi. E aí minha família falou, cara, você ficou louco, você tá comprando curso, suas filhas não têm mochila pra levar pra escola. Eu falei, o tempo vai dizer. E as fichas comprovam as apostas, valeu a pena. Eu fiz uma programação aqui, mas é muito legal que a gente conversa de tudo. Eu ouço muita gente reclamar, muito homem principalmente, né? O hétero top que se fala hoje, então um homem para tudo hoje. Reclamar da mulher, reclamar da esposa e fala que vai casar, coitado, tá fudido, não sei o que e tudo. Eu posso dizer que eu e você somos muito felizes no nosso casamento, que eu não sou hoje, o que eu sou, se não é minha esposa, velho. Eu fico olhando o que você está falando agora, ouvindo o que você está falando, e eu fui no Lunar, né? Eu fui lá, eu me transportei para lá. Imagina a esposa, e ela é mãe pra cacete, porque ela tem 5 filhos. Muito mãe. Ou é muito mãe ou tá louca. Não, é muito mãe. Ela é muito mãe. E não ficou louca, né? E ela decidir aceitar essa proposta em prol dos filhos, é muita parceria, velho. E aí é uma mensagem que a gente deixa para todo mundo. Por que eu e você conseguimos isso?
Por que eu quebrei, fiquei devendo 880 mil reais, morando numa puta de uma casa, num condomínio maravilhoso? Da minha casa eu vi em Indaiatuba, velho. Da minha casa do alto, eu morava no alto de uma montanha, eu via em Indaiatuba. De repente, do dia pra noite, não tinha nada. Eu andava num carro, eu andava numa SUV 0 km e fui pra um ninho velho 86 que o meu cunhado mais novo, o irmão mais novo da minha esposa, emprestou e a gente pagou com ela vendendo sapatilha. E como que a mulher suporta isso do seu lado? E você depressivo, às vezes puto, nervoso, porque você fica, o desequilíbrio bate. E ela ali do seu lado, ela conta, que aí nós professamos a mesma fé, ela ficava no trabalho, brother. Chegava na hora do almoço dela, eu me emociono porque é foda. Chegava na hora do almoço dela, ela ia pro banheiro e ela ficava 1 hora com o véu na cabeça orando, velho. Pra achar a solução. Pra achar a solução. Aí, buscando de Deus uma resposta, né? Me dá uma solução, porque eu não sei mais o que fazer. Ela chegava em casa, ia trabalhar, cuidar da casa, cuidar das coisas, e eu ali. Então, assim, não é o fato aqui ficar contando isso, é o quanto que uma esposa ajuda nessa balança dentro da sua casa. Você não perder seus filhos para o mundo, você não perder seus filhos para a droga, você não perder... E você tem que equilibrar isso. Aí eu falo isso muito porque no mundo corporativo, as pessoas escondem isso, brother. As pessoas escondem. Eu trabalhei por muitos anos, você sabe disso, em mundo corporativo, fui de multinacional, cheguei num bom cargo dentro das indústrias, das empresas, mas todo mundo sabia que eu tenho uma filha, eu sou um pai atípico, eu tenho uma filha que é PCD, todo mundo sabia que o meu filho tinha déficit de atenção e hiperatividade. Mas, Leandro, você decidiu abrir sua vida assim? Cara, eu fico mais tempo com o meu colega de trabalho do que com a minha família. Se ele não sabe o que está acontecendo na minha vida, como que ele pode me cooperar comigo? Nem ajudar, não. Cooperar comigo quando eu preciso. Ou eu sou uma ilha e não preciso de ninguém. E eu vejo o mundo corporativo, as pessoas muito se isolam, fica dentro daquela cápsula dele, para conquistar ele usa a cabeça do outro como escada, usa a cabeça do outro como escada e vai embora. E ele não faz essa busca de equilíbrio. Como que ele faz isso? Aí é a pergunta que eu falo para um mestre no assunto. Primeiro que tem que ter... Quando eu falo de mudança, Bozan, primeira coisa para a gente conseguir ter alguma mudança na vida, a gente tem que ter consciência do que precisa mudar. Saber o que você tem de errado. Se você não tiver uma mudança... A consciência você não vai conseguir mudar. Vai mudar como se você não tem consciência da mudança? Então a primeira busca é em busca da consciência. O que você precisa se conscientizar para fazer uma mudança? Quando se fala de equilíbrio, eu sempre digo para as pessoas, não vale o fracasso de nenhuma área em troca de sucesso de outra. Então não vale a pena você ficar rico e ficar gordo. E agora eu não estou sendo gordofóbico, eu estou falando de saúde, qualidade de vida. Sim. Ok? E eu não estou falando agora de estética, nem de estereótipo. Estou falando de qualidade de vida. Não vale a pena você, ou seja... Ou ganhar uma úlcera, ganhar um infarto, ganhar mas uma... eu larguei mão do meu corpo, eu não cuido mais do meu corpo, entendeu? Exatamente. Então eu abri mão de uma área. O mundo corporativo faz muito isso. Faz. Para eu conseguir ter resultado dentro de uma empresa e galgar patamares mais elevados, talvez diretoria, gerência, supervisão, eu dou das tripas o coração e a minha área familiar vai para o lixo. Então o fracasso da sua área familiar não vale o sucesso da sua carreira. Entende? O contrário também é verdadeiro. O sucesso da minha família não vale o fracasso da minha carreira. Aqui que vem o ponto onde você tem que pensar. Como que eu vou me equilibrar? Como é que eu posso dar o melhor de mim para cada área? E tem que entender o seguinte, vamos falar. Homens e mulheres, né? Cada um tem os seus papéis. As pessoas não colocam na visão de qual é o seu papel dentro da empresa, qual é o seu papel em casa, qual é o seu papel como ser humano, qual é o seu papel cuidando do seu corpo, qual é o seu papel. Então, para eu conseguir ter uma mudança e conseguir buscar um pouquinho de equilíbrio, a primeira coisa que eu tenho que fazer, consciência da mudança, do que eu preciso de mudar, e definição de papéis. Então, lá na empresa, eu sou o executivo, ou eu sou o diretor, ou eu sou o gerente, ou eu sou a pessoa chão de fábrica, ou sou o executor mesmo, não tem problema. Ok. Lá eu tenho esse papel. Os problemas de lá, é um desafio separar. É um desafio, mas os problemas de lá tem que ficar lá, porque agora o meu papel de lá se encerrou às 17 horas, 18 horas. Isso. E agora é hora de eu ir para casa. E para casa, qual papel eu vou enfrentar agora? Sabe aquela desculpinha? Eu não posso ter aquela desculpa em casa que, tô estressado com o trabalho e aí eu não dou atenção para minha esposa. Ou a esposa não dá atenção pro marido. Essa historinha, essa desculpa é só pra... Não, e pra ficar claro, nós já fizemos isso. Muito. Absurdamente. Muito. Isso é falta de consciência. Eu às vezes me gabo de ter trabalhado com o Gabrielzinho, que é o mais novo, no meu colo, ficava no computador e ele ali metendo o dedo nas teclas e a minha filha escrevendo. Cara, eu podia ter largado aquela merda e ter ido brincar com eles. Dedicado 30 minutos de verdade com eles. 30 minutos de verdade com eles. Não, mas eu ficava com eles no meu colo e trabalhando ali, achando que eu tava fazendo um vantajão pra empresa. E aí chegava na hora da promoção, você é preterido por outra, aí você fica putinho. Desequilíbrio.
Entende? Eu vivi o desequilíbrio. Então a busca por equilibrar é ter consciência de qual mudança você precisa. Então, primeiro consciência, para eu ter um acesso aí, uma busca por equilíbrio. Depois, qual é o meu papel em cada área dessas que eu executo, para não ter o processo de ter um deflator de um déficit numa das áreas. Quando eu faço a avaliação do nível de satisfação com as pessoas, e tem gente que é contra essa avaliação, mas é direito de cada um. Eu faço a avaliação, e quando finaliza a avaliação, aquele disco de pizza, né? Sim, sim. Normalmente vira uma zona. E aí eu falo para a pessoa uma analogia. Não tem. Bom, equilíbrio não é uma linha reta. Não. O coração bate em descompassado. Vira uma zona aquilo lá. Daí eu faço para a pessoa uma analogia. Qual foi a viagem de carro que você fez mais longa? Cada um que estiver assistindo esse vídeo agora, pensa nisso aí. Qual foi a viagem de carro mais longa que você já fez? Imagina um disco de pizza e cheio de comido às bordas da pizza. Aí a pessoa fala assim, eu fui para tal lugar, 1.000 quilômetros, 500 quilômetros. Eu falei, ok, imagina que essa roda aqui agora, a sua avaliação fosse a composição das 4 rodas do seu carro. Sua viagem para esse lugar seria uma viagem confortável ou cheia de trancos e solavancos? É só essa a pergunta. Daí, não, seria muito difícil. Eu falei, a outra pergunta, sua viagem para onde você foi é mais longa ou mais curta do que a viagem da vida? A viagem da vida é muito mais longa, pois é. As rodas que você está usando é essa aqui. Você acha que sua vida vai ser confortável? Então a busca não é nem para ficar 100% em tudo. Vamos dar uma equalizada? Como é que eu posso tirar um pouquinho daqui, nesse papel aqui de executor, de executivo, de diretor? Eu vou dar tudo de mim aqui enquanto eu tiver. Mas como é que eu posso tirar um pouquinho daqui? Ou um pouquinho de mim? como é que eu faço para sobrar um pouquinho de energia aqui para chegar em casa e dar atenção para alguém que precisa? Como é que eu faço para tirar um pouquinho de atenção daqui, sem déficit aqui, ou sem onerar o meu trabalho, e agora eu vou levar um pouquinho para academia? Entendeu? Eu vou lá queimar um pouquinho de caloria. Eu vou dar uma desestressada, eu vou dar uma endorfinada. Uhum. Vou buscar um pouquinho de dopamina da forma correta. E tem o porquê que as pessoas fazem as coisas, né, brother? Eu vejo que no mundo corporativo, eu estou fazendo MBA. Para quê? Por que você quer fazer MBA? Porque senão não tem empregabilidade. É isso que você quer para sua vida? Ou você está aqui porque você está só ganhando dinheiro? São perguntas que poucas pessoas se fazem. É isso que você quer para sua vida? Eu não quero mais voltar para o mundo corporativo. A não ser que a proposta seja irrecusável. Mesmo assim, eu vou pensar 10 vezes. Você entende? Eu não quero voltar mais porque eu não quero. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero para minha vida. Eu levei um tempo para aprender. Você é um dos contribuidores da minha trajetória de entender isso. Que tem muita gente que vive o dia sem reserva para amanhã. O que eu quero dizer com isso? Minha visão aqui, você me corrija se estiver errado. Ele vive o dia sem reserva para amanhã. Então tá bom, ele estuda um MBA porque a empresa vai dar empregabilidade para ele. Será? Porque na hora eu já participei de um processo de demissão. Eu participei. Na época o nosso CEO, o Sérgio, estava numa outra reunião e o nosso CEO, o Sérgio, pediu para eu ir para a reunião para participar disso. Eu, ele e mais 2 executivos da empresa. Eu era o cargo mais baixo que tinha ali dentro. Eu fiquei assustado. Pegaram uma planilha. Tem gente que vai saber disso aqui agora. Pegaram uma planilha, colocaram na tela e pegaram essa planilha e viraram de ponta cabeça do salário mais alto para o salário mais baixo. E começaram a definir as pessoas pelo salário e começaram a criticar tudo que ela tinha feito de errado. Ninguém lembrou de nada de bom que ela tinha feito, mas eu era o cargo mais baixo. Eu estava no meio de executivo e eu estava incomodadíssimo na cadeira com aquilo. Aí o meu presidente na época, o CEO, olhou para mim e falou, fala. Os outros 2 deram risada. Tipo assim, vai ouvir ele? Eu levantei e comecei a falar as coisas boas que cada um deles tinha. Não vou falar nome de ninguém porque eu não tenho que aqui... Mas eles ficaram empregados muito tempo graças a isso. Fui lá e comecei a falar, esse cara aqui não tem uma meta que você entrega para ele que ele não bate. Ele realmente não sabe nada de computador. Ele tecla catando milho. Só que toda a meta que entrega para ele bate. Esse cara aqui é isso, esse cara aqui é aquilo, esse cara aqui é aquilo outro. Bom, final da reunião, decidiu demitir menos da metade do que ia demitir. Ou seja, talvez a demissão não fosse realmente a solução. E por que eu falei? Não perdi o raciocínio. Por que eu falei que a pessoa não planta, ele não tem uma reserva para amanhã? E se fosse demitido? Você tem a sua reserva, primeiro, financeira? Você tem a sua reserva de educação, de preparo para poder ir para o mercado e dane-se? Você tem a sua reserva emocional para se precisar fazer como eu fiz e eu não era o cara melhor do mundo, não, foi Deus na minha vida me ensinando a ter humildade? Eu fui vender massa, trabalhei com uma massa top, aprendi um novo mercado que eu não conhecia, fui vender cachaça, irmão. Tinha amigo meu que eu descobri depois, a casa dele tinha estoque de cachaça, ele ia lá em casa e comprava, ele não bebe, ele comprava as minhas cachaças para me ajudar.
Você tem estoque emocional para fazer isso, para saber passar pelo baixo e não entrar em desespero? Puta, perdi o emprego. Tá, e daí? A vida não acabou. A vida não É acabou. aí que eu queria chegar. Boa. Bom, mas você começou falando o seguinte, será que as pessoas sabem? Por que elas fazem MBA? Você começou assim. Então, a primeira coisa que eu falo isso aqui há muitos anos e eu entro no mesmo jogo, tá? Porque vira e mexe eu me pego perdido. E não tem quem não fica. Exatamente. Gente, ó, é muito importante. Segura aí, não se perde. É muito importante. Nós não somos deuses, os reis, os caras. E mesmo que a gente tenha uma condição financeira boa, não é porque nós somos os caras, não. É porque exatamente a gente está na escada. A gente sobe a escada, desce 2 degraus, sobe 10, sobe 20, aí desce mais 2. Quem achar que tá pronto também vai ser levado. Então... Exatamente. Papai do céu vem, ó. Ele leva. Eu não quero ir agora. Então vira e mexe eu me pego perdido. Mas uma das coisas que eu mais falo para as pessoas, o que mais impede as pessoas de conseguirem o que querem, é que elas não sabem o que querem. Exatamente. Aí por que você vai fazer um MBA? Porque a empresa quer. Vai, o que você quer? Exato, irmão. Você vai fazer, você vai ficar feliz com esse negócio? Exato. Não, é porque vai dar dinheiro, mas isso vai te dar felicidade, você vai ficar pleno, vai se sentir feliz. Ó, eu desenvolvi um projeto de vida para mim, Bozan, e eu não importa qual fosse o salário. Eu desenvolvi uma ideia de que eu queria levar meus filhos na escola e buscar na escola. Então não importa o trabalho que você me aparecer, se não tem a oportunidade de eu levar meus filhos na escola e buscar na escola, não serve para mim. Então aí não importa o que a empresa quer, importa o que eu quero. Foi difícil? Foi pra caramba. Mas eu queria sim, e eu consegui levá-los à escola e buscá-los na escola. E no começo eu ia de carro velhos, e no final eles estavam se orgulhando, porque cada dia eu ia com carro. Uma Mercedona. E importados, um atrás do outro, entende? Então, o que é que você quer pra tua vida? Eu até brinco nos treinamentos quando eu tenho oportunidade, eu falo assim, e eu falo de Jesus, falo da Bíblia, porque é a minha crença. Quem não acredita, pega outro exemplo. Mas eu falo de Jesus, falo de crença, falo de Bíblia, eu falo da história do cego de Jericó, né? Quando Jesus se depara com o cego de Jericó, Jesus faz uma pergunta que seria uma pergunta crucial para a vida de qualquer um. Imagina quem estiver assistindo esse podcast agora, e você tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus agora, e Jesus olhasse para você e dissesse assim, o que é que você quer? O que você quer? Mas eu sou cego, pô, o que eu quero? Ele já deu na cara, quero enxergar. Agora, para mim e para você, talvez nós sejamos cegos, né? Não estamos vendo o que deveríamos querer. Então, talvez eu pedia para Deus, me deixa ver. Talvez. Mas eu fico perguntando, o que eu vou pedir para Jesus? Se ele aparecesse aqui agora e dissesse assim, ó, pede. A gente não sabe o que quer. Muitas vezes a gente se sente perdido. Então, depois que você define o que você quer, pelo menos para algumas áreas da vida, aí a gente pode dar uma sequência nessa história de vamos ter isso é reserva. outra coisa, pelo menos para algumas áreas, porque você não sabe tudo em todas as áreas. Não dá, irmão, não dá. E outra, a vida é hoje. Tudo que você quer hoje, amanhã pode ser que mudou tudo. Esse nosso podcast, eu tô realizando um sonho. A gente entrega a realidade. A gente não entrega flu-flu, sonho. E ó, você vai viver o sonho, você vai começar agora pobre e daqui 10 dias você tá rico. Isso é conversa fiada. Para que isso é conversa mole. Pode acontecer, mas é conversa fiada. Exatamente. Não posso vender essa ideia. Não pode, porque se acontecer, aconteceu assim, tipo a metáfora lá de Jó. Tá bom, a história de Jó na Bíblia, beleza, mas aquilo ali foi algo muito específico, muito pontual, e a Bíblia é muito resumida. Da noite pro dia, esse da noite pro dia pode ter sido também uma força de expressão, passaram algum tempo, entende? O Thiago Nigro não é o Thiago Nigro hoje, da noite pro dia, pelo amor de Deus. Né? Rick Chester fala isso com muita clareza, nós tivemos junto com ele, você lembra? Ele fala com muita clareza, eu fiquei 40 anos lendo e estudando. Pra ter sorte num dia. Pra ter sorte. E até hoje o cara lê, o cara estuda, o cara tá correndo atrás, o cara tá vendendo o curso, o cara tá fazendo as coisas. Então, eu só queria fazer esse pontuado. Para as pessoas entenderem, a gente entrega a realidade. Por isso, fica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, fica aqui, porque aqui você vê realidade de vida. Então, voltando à linha de raciocínio, depois que você define o que você quer, em algumas áreas, aí você falou em algumas áreas, né? Por quê? Porque a vida é hoje. E a gente, cara, você não é mais o mesmo de ontem. Não adianta. Ontem você foi uma pessoa, hoje você já é outra, porque tem experiências novas. Descobre crenças novas, fortalecedoras e enfraquecedoras. Seus valores, às vezes eles não mudam completamente, mas eles trocam de ordem hierárquica na sua escala de valores, consciente ou inconsciente. E às vezes nascem novos também. E você descobre valores novos que você quer defender a partir de agora. Às vezes você não altera a escala de valores, mas você altera o critério que atende a esse valor. Então, se você não é mais o mesmo, a vida está oscilando. Então, hoje eu defini alguma coisa para minha vida em algumas áreas, e aí eu consigo ter uma definição de uma rota. Então o primeiro passo é o que você quer. Entende? Definição do que você quer. A maioria das pessoas estão vivendo o que os outros querem. E aí não tem equilíbrio no que os outros querem. Porque você está fazendo sempre para a aprovação dos outros. Como é que você vai ter... Vamos falar de equilíbrio? Vamos começar de dentro? Como é que você vai ter equilíbrio, ou um pouco de equilíbrio, se você não tem conforto interno? Se você não tem paz interior? Porque tudo que você faz é para agradar os outros. Que você não consegue nem ser você. Que soco no estômago. É bem isso. Cara, qual a probabilidade de você ter êxito na vida? E êxito que eu quero dizer agora não é dinheiro só.
É êxito na vida, é aquela sensação de que, cara, eu tô feliz, eu sei quem sou eu assumi minha identidade. Você não consegue, a maioria das pessoas não são quem elas são. A maioria das pessoas não consegue dizer não pros outros. Porque ela tem medo do que os outros vão dizer se ela disser não. Então, como que você vai ter equilíbrio se você não consegue identificar quem você é e ser você de verdade? Entende? Limpo. É mais ou menos como aquela história dos portugueses, né? Eu admiro demais os portugueses. Eu vejo muitos comediantes brincando com os portugueses, zombando. Eu acho que não é zombando, é um modelo de fazer que é legal. Mas eu admiro demais os portugueses, porque eles são curtos. Para nós, o termo seria curto e grosso, mas não, eles são diretos, eles são de verdade. É nós que somos cheios de picuinha. A cultura brasileira, por exemplo, para dizer não pro Bolzan, eu tenho que justificar primeiro, contar um monte de história. Isso. Pra quê, cara? Se eu não quero ir, eu vou falar pro Bolzan não. Eu uso gerúndio. Eu estou fazendo, eu estou indo, gerundiando, fica gerundiando tudo. Entende? É desequilíbrio isso. Porque, não, mas eu tratei bem o Bolzan, mas você se tratou mal. Você fez algo que você não gostaria. Isso não é equilíbrio. Entende? E quantas coisas na vida você faz em desequilíbrio para agradar alguém? Você puxou essa vertente aí e depois a gente falou da reserva, né? Como que entrou o negócio aqui? Esse trem tá no... E aí? Você puxou na reserva, né? Reserva de emoção. Isso. Hoje tem uma palavra que é muito falada hoje em dia, que até as pessoas até banalizam hoje em dia, né? Falar sobre resiliência. Então, essa reserva seria a sua capacidade de ser pisoteado e voltar ao seu estado original. Entende? Às vezes pisoteado por você mesmo. Não, na maioria das vezes a gente que cria os significados equivocados. Exato. A maioria das vezes é isso. Então, eu fui mandado embora. Agora, meu mundo acabou. Foi você quem desenvolveu isso. O mundo não acabou. A vida continua. Tem outras oportunidades. Basta você buscar desenvolvimento de competência, se preparar para o mercado e pôr a cara. Essa reserva que você falou é sobrar um pouquinho de mim. Sobrar um pouquinho de mim é ter a resiliência. Eu digo para as pessoas o seguinte. Hoje, e não é só eu que digo, tá? Você pode pegar dados. Na verdade, eu estou falando isso aqui baseado em dados científicos, psicologia e psiquiatria. A sociedade que nós estamos desenvolvendo agora será a sociedade mais doente de toda a história. Porque hoje em dia, os pais não desenvolvem mais essa reserva emocional. As crianças de hoje raramente são forjadas no fogo. Até as mais pobres. Os pais fazem das tripas o coração para dar o que não teve para os filhos. Ele vai no cartão de crédito. Isso é um grande equívoco. Opa. O filho cresce sem a sensação da perda. O filho cresce sem a sensação da conquista, da busca, porque o papai e a mamãe dá. E aí você constrói pessoas que no futuro serão pessoas desprovidas da capacidade de ter reserva emocional, psicológica, cognitiva. A pessoa não tem aquela reserva, eu fui mandado embora. Pô, maravilha, eu vou ali na esquina, vou pegar uns queijos no mercado do tio Zé ali e vou vender os queijos na casa do vizinho. Eu vou ganhar R$5 em cada queijo, mas se eu vender 10 queijos no dia, 50 conto, de forma eu não vou morrer. Eu gosto de citar o Rick Chester e quem sabe um dia ele assiste isso aqui, porque esse cara para mim é um dos exemplos de vida. Você viu o que ele faz? Se eu quebrar, eu volto a vender água. Vender água. Só que aí as pessoas criticam, né? Mas, duvido, o cara é multimilionário. Ele pega a caixa dele hoje. E vende água hoje. Hoje. E vai pra praia vender água. No sol quente. É muito legal. E isso é ter reserva. Reserva. É ser forjado no fogo, irmão. Foi forjado no fogo e você tem o valor. Você dá valor a tudo que você já passou, você dá valor a tudo que você tem e tem reserva. As pessoas que não têm resiliência, inclusive hoje está muito mais fácil das pessoas não terem, porque o mundo está muito mais fácil. É só você olhar para a tua vida, rápido. Qualquer um que estiver assistindo a gente aqui é só olhar. Seus filhos têm e usam as mesmas roupas, os mesmos tênis que você usava? Não, eles nem existem mais. Seus filhos usam Nike, Rainha. Rainha acho que nem existe também mais, né? Sei lá, Reebok, Mizuno. É que eu sou do século passado. Os brinquedos. Cara, eu cresci sem ter um brinquedo, mano. Eu não tinha brinquedo. O brinquedo que eu tinha, quando eu catava um pedaço de pau lá, eu fazia rodinha, mano. Com a chave de fenda lá, batendo no martelo. Fazia o meu carrinho, rolemã. Não tive um carrinho com controle remoto. Eu não tive um videogame. Eu não tinha televisão na minha casa. Aí, hoje em dia... Eu tive uma carreta bem bacana, idiota, eu queria saber o que tinha dentro dela, arrebentei a carreta pra poder... O molecador hoje tem iPad, tem, cara, iPhone. Opa. Cara, da onde surgiu essa possibilidade? Que legal se você tem posses, mas seu filho tem que saber, tem que ter a sensação Você da entrou busca. num ponto interessante. Que legal que você tem que vai posse. Desequilibrar. Tá bom, mesmo tendo posse, ele tem que saber a luta da conquista. Tem que dosar. Ele tem que dosar. Tem que dosar, porque senão seu filho vai crescer desprovido da capacidade de ter reserva, desprovido de ter resiliência. Não tem a sensação da perda, não tem a sensação da busca, nem da conquista, cara. E aí não tem força no futuro. Não é forjado no fogo. Qualquer dorzinha que aparece desmorona. Vive com Prozac, vive com fluoxetina, vive com problemas, tendo que tomar ansiolíticos, porque tá com crise de ansiedade constante. Isso. Porque não tem preparo.
Falta de preparo emocional. Entende? Então, fatidicamente, isso é um desequilíbrio e que nós estamos construindo essa sociedade agora. E eu, quando eu falo nós, é porque eu faço parte do bolo. Eu, com essa visão que eu tô te falando aqui agora, me precavi, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Então, na minha casa, eu tenho algumas regras que eu fui duro com todos os meus filhos, nesse quesito. Então, os meus filhos, eu fiz tudo por eles até os 18 anos. Cada casa faz do jeito que quer. Na minha casa foi desse jeito. Eu não tô dizendo que é certo ou errado. Não. 18 anos, faz 18 anos, eu não dou mais nada. Só o dia que eu quero dar um presente. Então, eu não dou mais nada. Ah, pai, eu preciso de remédio. Vai na farmácia e compra. Ah, eu não tenho dinheiro. Isso é problema seu. Você tinha que ter. Eu deixei você sem gastar R$1 com nada, 18 anos. Você não guardou nada? O problema é seu. Eu te ensinei tudo. Eu não compro nada pra filho Até nenhum. remédio, brother. Não compro nada. Show. Entende? Fez 18 anos, tem que se virar. Não deixo ninguém também pagar a conta da minha casa, porque se pagar a conta tem autonomia. Não tem autonomia nenhuma na minha casa. Minha casa tem regra. Ah, eu tô insatisfeito. Então vai pra sua casa, aluga o seu apartamento, ou compra o seu apartamento e vai pra sua casa. Na minha casa tem regra pra horário de sair e horário de chegar. E eu tenho 60 anos, o problema é seu. Você mora na minha casa, meia-noite tem que estar todo mundo em casa. Se não tiver, você não entra mais. E não tem papo. Se não tiver essa dosagem, não tá sendo forjado, cara. Entende? Aí a pessoa desequilibra. Não, e seja qual dosagem for, você está dando um exemplo, que É o é meu meia-noite. modelo, né? É o seu modelo, é um estilo É o de meu dosagem. modelo, Ou seja, tem que ter uma dosagem para a própria vida. Onde eu devo ir, onde eu devo voltar? Tem um limite. Quais são os meus limites? Senão desequilibra. Quais são os meus limites? Porque pensa bem, ó. Quem é pai ou mãe estiver assistindo esse podcast, que tem filhos adolescentes. Seu filho tá na rua, 2 horas da manhã. Você como pai ou mãe, tem uns pais aí que não estão nem aí, vai dormir. Cada pai vai o seu modelo. Na minha casa eu não conseguiria dormir. Eu não dormiria nem minha esposa, ficaríamos preocupados. Isso é desequilíbrio no meu sono. E se eu dormir mal, eu vou engordar. Além de tudo, eu vou acordar mal no dia seguinte. Porque eu vou ter baixa endorfina, baixa dopamina, serotonina, leptina, que é o hormônio da saciedade, entre outros. Sem contar que uma noite mal dormida, você precisa de 7 noites bem dormidas para repor o índice de testosterona. Olha o desequilíbrio aí. E aí, além de tudo, você fica broxa. Isso aí. 7 noites você precisa para repor. Desequilíbrio. Então, corrigir um detalhe. E aí, Bolzan, para falar de equilíbrio, a gente tem que ter um outro posicionamento aqui, uma fala, que na verdade é o posicionamento. As pessoas não se posicionam para se equilibrar. Preciso de posicionamento na vida. O que é que eu quero? Aí é posicionamento. O que é que eu determino para minha vida? Posicionamento. O que é que eu não aceito na minha vida? Posicionamento. Entende? E é duro mesmo de manter o posicionamento, porque as pessoas do seu lado não vão aceitar, não vão concordar com a sua visão. Mas é a sua vida. Se posicionar, meu irmão. Entende? Eu posso ou eu não posso. Dá ou não dá. Durante muito tempo da minha vida, eu falava assim pra todo mundo, cara. E eu era desequilibrado, porque eu tinha um monte de coisa. Um dia eu fui num treinamento e um professor disse assim, ó, dentro da nossa mente, de acordo com a psiquiatria, a gente tem uma piscina psíquica. Olha um desequilíbrio mortal aqui pra energia vital do organismo. A gente tem uma piscina psíquica. E cada vez que você promete que vai fazer alguma coisa pra alguém, ou você diz que vai fazer e não consegue fazer, é como se você amarrasse uma boia no fundo da piscina. Você já tentou afundar uma boia numa bexiga, irmão? Numa piscina, perdão. Caramba. Afundar uma boia numa piscina? Você pegar uma boia e tentar afundar ela. É desafiador pra caramba. Muito. Agora ele falou assim... Você tem que aplicar uma força imensa pra conseguir fazer aquilo. Gasta muita energia. Muita energia. Daí ele falou assim, cada vez que você diz que vai fazer alguma coisa pra alguém, porque você não teve coragem de dizer não, e você não consegue cumprir, você amarra no fundo da sua piscina psíquica uma boia. Olha a energia que você gasta pra manter essa boia lá, velho. Agora faz uma lista de quantas coisas você já disse que faria e não fez. Quantas promessas você fez na sua casa, pra tua mulher, pros teus filhos, você não cumpriu. E nesse dia o treinador diz assim, faça um checklist agora. Eu comecei a fazer o checklist, velho. E eu descobri que era um excelente... Eu era... político, brother. Faz promessa pra caramba, só na época da eleição. Conquista o que você quer e não cumpre. Gasta energia. Exatamente. Entra na descredibilidade. Sua credibilidade vai pro lixo. Eu tô fazendo uma listinha na minha cabeça aqui. Fiz um checklist. E olha que eu sou de falar mano, não, hein? Aí descobri um mó BO. Aí ele ensinou o seguinte, faz o checklist. Redesenha a sua vida agora. Olha pra essa lista que você falou que você faria e vê o que é que você pode cumprir. Renegocia. Quando é que você vai entregar? Põe na frente. Quando é que você vai entregar? O que não dá pra entregar, você vai lá e pede perdão pra pessoa e fala assim, eu pisei na bola com você e tô vindo aqui pra te devolver. Esse BO é seu, não é meu? Não vou fazer, irmão. Falei que ia fazer, mas eu não dou conta. Não vou fazer. Toma coragem agora, vai lá e volta pra trás. Você vai zerar. E daqui pra frente, quando tiver que dizer não, diga não, de boca cheia. Ô, Bolzan, esse posicionamento me gerou um equilíbrio do caramba, porque eu parei de dizer sim pras pessoas. Cara, isso é muito legal, porque eu vivia sedento, que as pessoas não estão comigo, puxa vida, não gosta de mim, que não sei o que e tal.
E aí, depois de muito treinamento, muita coisa, eu comecei a verificar que era porque eu me posicionava. E aí eu percebi também que a minha preferência psicológica das pessoas que eu quero que esteja ao meu Porque lado se posiciona. é a que se posiciona. E tá tudo bem quem não se posiciona, mas eu prefiro não estar perto de você. Porque eu vou me posicionar e você não vai gostar que eu me posicione, porque a sua preferência é em não se posicionar. E você vai achar que eu tô sendo grosso, que eu tô te maltratando. Eu adoro quando eu te ligo, velho, não vem não dá pra gente se falar não. Eu já mandei amigo meu embora de casa. Falei, irmão, eu tô morrendo de sono, você tá aqui falando pra caramba, tchau. Ele já me ouviu, o Rogério Gordo, se ele estiver ouvindo. Ele ficava coçando a cabeça, dava sono nele, ele falou, vai embora, vai dormir na sua cama, eu quero dormir. Também quero dormir. Também quero dormir. E os meus amigos próximos sabem que o Leandro é desse jeito, cara, cansei, tchau, vai embora. E esse posicionamento traz equilíbrio pra tua vida. Uhum. É libertador demais. Desconforta no começo, até as pessoas se acostumarem. Desconforta, mas é libertador. Ó, um dos motivos que eu mudei pra morar em condomínio. Você sabe da cultura que a gente tem, da modelo de comunidade que a gente viveu e vive, de irmãos da igreja, de hábitos. Então, é meio que modelo, a família até. O pessoal não te avisa que tá vindo na tua casa. Eles chegam. Enquanto você mora no bairro, O cara bate na porta. o cara tá no seu portão, mano. Aí você vai ter que dizer não no portão. Entende? Mano, quando eu consegui ter a visão de que eu precisava morar num condomínio, porque no condomínio eu tenho como não deixar entrar. Porque daí não vai estar na minha porta. Ele não vai ter nem coragem de chegar Não, lá e bater agora por já trás. mudou. Agora as pessoas já não vêm sem avisar porque sabem que na portaria não É passa. porque a Miriam infarta. É eu outra já sei história. A disso. Miriam morre, mano, sem avisar. Percebe que eu criei um caminho pra me posicionar. Esse é um item. Hoje eu tenho facilidade de dizer não pras pessoas. A pessoa me fala alguma coisa e fala, eu não posso fazer agora. Então, Eu não dou veja bem, o que é interessante aqui. Você era um cara que falava sim para todo mundo, Desequilibrado. sem conhecimento, desequilibrado, extremamente pobre financeiramente, de conhecimento, de espírito, um cara... E você falava... E você saiu dessa situação. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Você saiu dessa situação de vida. Aí uma pergunta que cabe aqui. Você tinha... uma palavra que usam muito, a moçada usa muito hoje, como que chama? Me fugiu a palavra, mas assim, oportunidade. Ah, mas a oportunidade do cara da favela é a mesma do filho de um rico? Você tinha oportunidade, brother? Ah, lógico que eu tinha. Tinha oportunidade de enrolar o charutinho, tinha oportunidade de esquentar o prato para poder esticar a carreira. Eu tinha essas oportunidades. A maioria dos seus amigos estão tudo mortos. Essa história é vitimista, cara. Essa história é vitimista. É óbvio que o cara que tá rico, que já nasceu num berço rico, é óbvio Quer ser mais fácil. É óbvio que ele tem oportunidades diferentes das minhas. É óbvio. E se ele não souber, ele vai virar um Ele vai vagabundo. perder, ele vai perder, mas é óbvio que ele tem mais oportunidades. Ele tá num meio social diferente do meu. Agora, eu aprendi que quem quer oportunidade cria, brother. Cria oportunidade. Mas peraí, agora Pode vir. Isso, Pode aprofundar. Eu vou aprofundar porque é muito interessante, porque esse é um assunto muito polêmico hoje, né? Você tem o Brasil dividido demais, polarizado demais, e uma faixa dessa polarização defende muito que precisa se dar muito para o pobre, precisa de fazer e tudo mais. Eu penso diferente. Para mim, e eu quero ver o que você acha disso, a base de uma sociedade estruturada é a educação. Nós estamos falando disso aqui desde que nós abrimos o podcast. A base de uma sociedade estruturada é a educação. Então, se eu sei que ele tem menos oportunidade, e ele tem menos oportunidade do que eu, do que você, do que os nossos filhos, vamos falar assim, do que os nossos filhos, o que eu vou fazer para ajudar ele a ter essa oportunidade? Eu preciso criar educação. Eu preciso trabalhar para que a educação vá. Isso aqui, esse podcast aqui, é uma ideia dessa. E educação tem que ser bem claro aqui agora que você está dizendo. Porque educação, quando você fala de educação para uma pessoa que ainda não tem conhecimento, que ela ainda é ignorante, ela vai achar que fosse pobre, ela vai achar que ia fazer da primeira ou oitava série. Isso. Na verdade, nem fala mais isso hoje, né? É outro nome, intermediário. Ensino médio. Ensino médio, ensino inteira. É fazer faculdade. E eu não estou sendo contra esse ensino. Não. Entenda, mas não é esse ensino que vai determinar o resultado da tua vida. Entende? Isso aqui que nós estamos Isso aqui é educação. Entregando é educação, exatamente. Essa educação que você tem que buscar. Exatamente. Você pegar exemplos de vida de quem saiu da pobreza, de quem saiu da miséria. Modela. Eu não vivi a miséria que você viveu, né? Mas eu sou filho de pai simples também. Meu pai perdeu o emprego. Quando meu pai foi para o ministério na igreja, meu pai perdeu o emprego e ficou de lá para cá, nunca mais conseguiu ter alguma coisa fixa. Mas então eu vivi dificuldade. Eu paguei minha escola. Eu paguei meus estudos. Comecei a trabalhar com 14 anos, na época podia. Mas eu tinha uma meta de vida, eu sabia o que eu queria ser. Eu sabia o que eu queria ser. Então eu fui lá e fui atrás. Eu paguei minha faculdade inteira, eu paguei meu MBA inteiro. Eu tive a oportunidade de fazer? Tive. Eu fiz a oportunidade de fazer.
Eu formei com uma filha de 2 anos de idade no colo. Na minha entrega do meu charutão lá, eu tava com a Valesquinha no colo. Outros estavam numa boa. Então, quer dizer, essa educação que nós estamos entregando aqui, de exemplos de vida, de que é possível, é que a gente tem que entregar. Isso. O que foi ministro do STF, Joaquim Barbosa. Preto, filho de mãe pobre, se não me falha, ele é filho só de mãe, o pai dele foi comprar cigarro e não voltou, posso estar errado aqui, mas tenho quase certeza disso. Ele ficava dentro do aeroporto, ele trabalhava no aeroporto limpando o chão com fone de ouvido, na época o Walkman ainda, ouvindo inglês, estudando inglês. Pelo menos, cara, esse cara tinha oportunidade? Pobre favelado tem oportunidade, preto. Ele fez a oportunidade dele. Eu tô falando porque tem muita gente que fica nessa história, só que tem um outro lado. A minha filha, você sabe, ela está formando em psicologia agora, ela está fazendo alguns trabalhos para a faculdade, e ela foi agora numa escola, não é muito periferia, mas é uma escola que tem muita criança em situação difícil, eles usam um termo lá. A moçada hoje está toda focada em eu vou ser youtuber, eu vou ser tiktoker, eu vou ser... Sempre o caminho mais fácil, a gente precisa acabar com isso no Brasil, sempre o caminho mais fácil. Com o que é fácil ser um youtuber e ser um tiktoker, né? Não tem nada de fácil nisso. Mas eles falam glamourizando essas profissões, ou até mesmo ser um barbeiro, porque tem alguns barbeiros que estão na mídia aí, famosos, mas não falam em buscar conhecimento. Ninguém fala em buscar conhecimento. O que os professores estão ensinando? O professor se vitimiza, agora é polêmica na cara, né? O professor se vitimiza, que não ganha bem, que isso, que aquilo. Então larga isso. Mas se você vai fazer, faz com excelência. Entrega alguma coisa com excelência. Dentro daquilo que foi proposto. Dentro daquilo que foi proposto. O meu genro viveu momentos na escola, e ele fala isso, que o professor não ia. Quando ia, não estava nem aí para dar aula. O aluno estava lá sentado e fazendo uma zona do caramba, e o aluno que é o culpado. O professor fazia nada. Só que esse moleque hoje passou num concurso em primeiro lugar, agora para a Prefeitura de Várzea Paulista. O moleque já trabalha. E tem uma situação extremamente difícil, não vou ficar abrindo porque, né, não vou abrir. Mas assim, ele veio de uma situação tão difícil e conquistou. Então é possível, não é? É possível. É possível para qualquer um. Tem uma frase que eu aprendi que ela até parece clichê. Mas clichê é tão bom, porque clichê, se não fosse bom, não era clichê, não né? É clichê. Que diz assim, ó, quem quer arruma um jeito. Quem não quer encontra uma desculpa. É. Na verdade Isso é usado em clínica de dependência química. Mano, você vai se colocar como vítima. Então, o pobre, Isaac, lá na favela, eu fui criado num bairro extremamente simples, né? Eu não sei se dá pra diagnosticar aquilo como favela, mas era favela. Agora talvez não seja mais, mas era. Tinha oportunidade lá? É óbvio que não, cara. Tem 2 caminhos. Bolzan, entenda. Pra todo mundo que estiver assistindo aqui, ó, não dá pra ser bom nessas 2 coisas ao mesmo tempo. Ou você é bom em uma, ou você é bom em outra. Você é bom em criar oportunidade e ter resultado, ou você é bom em dar desculpa. E ponto. Não dá pra ser bom nas 2. Você não vai ser bom em resultado e desculpa ao mesmo tempo. Ou você é bom em uma, ou você é bom em outra. Então não tinha oportunidade lá. Sabe o que eu fiz? Vou atrás de criar e arrumar um jeito de criar oportunidade. Dos amigos criados na infância, lá junto com a gente, eu não vou me vangloriar, porque eu não sou melhor do que ninguém. Com raríssimas exceções. Eu acho que tem 1 ou 2 que conseguiu se destacar. Eu e mais 1 ou 2. O resto vive a mesmice da vida. A mesmice que eu quero dizer é... Tá feliz, tá lá, tá bem, glória a Deus. Que talvez seja o estilo de vida que eles queriam. Isso não tá em julgamento. Se é o que eles queriam, e parabéns. Muitos já nem estão mais aqui nesse Muitos já se foram. Porque a droga levou, a bebida levou. E se não foi a droga ou a bebida que levou exatamente por causa de uma overdose ou por uma cirrose, é por causa do efeito colateral de uma bebida, de uma droga, estava envolvido numa briga, levou um tiro e foi. Não tá mais entre nós, entendeu? Você usou droga, né? Usou droga no sentido, usou o termo droga aí para poder exemplificar. A droga eu não usei ainda, eu tomo muito café. Eu fui dono de uma clínica de dependência química um período da minha vida. Eu e meu tio montamos essa clínica junto com mais uma pessoa, porque eu tive um primo, que Deus infelizmente recolheu esse meu primo. Era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Nasceu num berço de ouro, tá? Mas ele, infelizmente, um dia se encontrou com a droga e ele se perdeu na droga. E a gente montou a clínica exatamente para poder trabalhar, ele se trabalhar ali dentro da clínica e tal. E por fim nós ficamos com a clínica por vários anos. E lá dentro eu aprendi muito, eu vi muita coisa lá dentro. Exatamente o que a sociedade mente para as pessoas, dizendo, clínica de dependência química só tem pobre, a droga só pega pobre. Ilusão. Cara, eu internei sushi man, nós internamos diácono da igreja, cooperador de jovens da igreja, nós internamos gente com grana. Sim. Gente com grana, Sim. família abastada, que
O dinheiro daquilo ali não era problema para ele. Sabe quem era o problema? A família. A família. Completamente disfuncional. Que é aquela frase que você sempre usa, 90% das famílias... 95% das famílias no Brasil são disfuncionais. Só 5% fazem parte da lista das famílias funcionais. E nós não estamos falando de riqueza. Não, nada a ver. É Tem riqueza nada sim, a mas ver riqueza com, de amor, de carinho, de afeto, Nós não estamos falando de dinheiro. Não, dinheiro assim não. como eu conheci na minha vida famílias que construíram uma casa com R$200 por mês e conseguiram criar os filhos. Famílias que os filhos viviam numa miséria, mas numa miséria, meu Deus do céu. Eu tenho até vergonha de falar que eu não conseguia comer na casa deles. Brother, hoje, 2 é advogado e 1 é médico, irmão. Funcionais. Você tá me entendendo? Ela criou um jeito de conseguir fazer funcionalidade no meio daquele caos, cara. Ou seja, o caos que eles viviam trouxe o equilíbrio que a gente fala aqui o tempo todo. Quer dizer, nós estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas assim, cara, o que eu quero mostrar aqui é que é possível você atingir o inimaginável, sim. Mas desde que você busque isso com equilíbrio. Tem uma coisa que eu aprendi, Bolzan, e que eu acho que é bem legal de compartilhar aqui, é que nada tem significado até que você atribua um. Isso é muito importante, porque todo mundo, de alguma forma, tem algum problema. Na família, um desafeto, uma briga, uma insatisfação, um desconforto, uma falência, uma perda de dinheiro, uma demissão. Opa, você tem desequilíbrio o tempo todo. Coisa que te tira do equilíbrio. Te tirou do equilíbrio, te deixou muito mal. Agora, o que isso significa pra você? É o significado que você dá. Eu não vou nem falar de crenças agora, tá, porque tá envolvido a crença, mas só... é o significado que você dá para aquele evento, para aquelas circunstâncias, que vai determinar a tua vida em última instância. Nós somos criadores de significados. Então, o significado não existe até que você atribua um. Pra nada. Entenda que é o significado que você dá. Não é o que acontece com você, mas é o que você faz com o que acontece com você que faz a diferença. Cara, eu tenho um monte de trauma. Carreguei um monte de trauma na vida. Se eu contar minha história aqui, tem gente que vai pegar lençol pra enxugar lágrima. Eu apanhei de... Meu pai e minha mãe não tem culpa, porque eles são vítimas de outras vítimas. Eles achavam que era o caminho. Tá bom, meu pai me bateu de cinta, minha mãe me bateu de cabo de vassoura, minha mãe bateu de corda de acabamento de carpete, aquelas cordas de nylon. Sei. Sem camisa. Minha mãe já pegou cãibra, tive que correr e segurar, porque senão eu ia levar caibrada. Entende? Cara, situações como essa, inúmeras. Eu já vi pessoas fazendo ofensas pra mim. Você odeia seu pai e sua mãe? Capaz, tá louco? Primeiro que uma das coisas que me faz ser próspero é que eu consegui perdoar todos os erros que meu pai e minha mãe, tentando acertar, cometeram. Porque quem não consegue perdoar pai e mãe, irmão, você rompeu com os seus progenitores. Qual a probabilidade de você ter êxito se você não tem gratidão por quem te deu a vida? Já era. Qualquer prosperidade que você tiver vai ser superficial. Ela vai desaparecer. Você tem que perdoar pai e mãe. Então, o significado. Qual o significado que você dá aos fatos? Ontem eu tava num treinamento em São Paulo e uma menina falou assim: nossa, Isaac. Tá dando tempo? Tá, tranquilo. Não, eu tô olhando aqui, mano. Falou: nossa, Isaac, eu gostaria de ser sua filha. Nossa. E aí eu falei assim: por que você tá me dizendo isso? Porque meu pai. Ela começou a falar do pai dela. E quando ela começou a falar do pai dela, a primeira coisa que eu fui fazer é ressignificar. Porque ela tá dando um significado ruim para o pai dela. E eu falei pra ela assim: seu pai é tudo isso mesmo? Ela falou assim: é. Eu falei assim: se ele não tivesse feito você estaria aqui pra contar a história? Desse pai aí? Ela falou não. Eu falei: por isso não é motivo pra agradecer? Só pra começar a ressignificar. Tem outros significados. Se o seu pai tivesse sido diferente com você, você seria forte como você é hoje? Tony Robbins fala isso, né? Pô, cara. Ela falou: não. Cara, muda o significado. Então, você acabou de trazer uma história aí, uma visão de que a pessoa era extremamente pobre, lá saiu um advogado e 2 médicos, ou vice-versa. É isso aí. Cara, que lindo. Tem uma história similar a essa que aconteceu no Canadá. Uma repórter foi entrevistar 2 rapazes. Isso é uma história verídica. 2 rapazes, que um milionário, muito bem sucedido, com uma família linda, uma prosperidade maravilhosa, e o outro na cadeia, homicida. E ela, pô, os 2 são gêmeos. Como que pode? Nossa, eu tô Um arrepiado. fracassado... Tua cabeça arrepiada. Um fracassado da cadeia e o outro próspero, rico e abundante. E ela foi entrevistar. E ela descobriu a história. Quando ela foi entrevistar, o primeiro que estava na cadeira falou assim: você sabe a minha história? Você sabe quem sou eu? Aos 12 anos de idade, acho que você já viu contando isso aí. Pode contar que eles... Aos 12 anos de idade, minha mãe me abandonou e foi embora. Minha mãe virou prostituta. Meu pai ficou louco com isso, começou a mexer com droga, virou homicida e foi preso. Olha os exemplos de vida que eu tenho. O que você esperava de mim? Esse sou eu. Ou seja, tudo o que aconteceu com ele, o que ele fez? Ele criou um significado, dizendo assim: se eu vim de algo ruim, eu sou ruim. Se eu passei por essas dificuldades, por esses desafios, olha o que eu me tornei. O significado é você que dá, brother. Porque olha a dimensão dessa história. Quando ela foi entrevistar o outro cara, que era o bem-sucedido, o irmão dele, gêmeo,
O irmão dele falou exatamente a mesma coisa. Falou assim, sabe quem sou eu, cara? Sabe a minha história? Esse sucesso que eu tenho, sabe por que eu tenho? Porque minha mãe, aos 12 anos, me abandonou, foi embora de casa e virou prostituta. Meu pai perdeu a cabeça, mexeu com droga, virou homicida. Você acha que eu tinha que ser igual meu pai e minha mãe? A história é a mesma. Mas o significado que um deu é diferente do significado do outro, velho. Dificuldades não vão parar. Existe um grupo seleto de pessoas que não têm dificuldades, mas eles moram no cemitério, tenho certeza que você não quer estar lá. Opa, nossa, tá aí. Porque o multibilionário, os poucos trilionários que existem no mundo, têm as dificuldades, Problemas não param pra ninguém, cara. Pelo amor de Só Deus. se morrer. Enquanto Agora, viver vai ter problema. Como é que você significa esses problemas? O BO apareceu. Mano, eu criei uma metodologia, na verdade eu aprendi. E daí depois virou pra mim. Como é eu que ensino hoje, eu nunca mais vi o cara falando, então é minha. Eu falo que é minha, mas eu aprendi com alguém. Todas as vezes que eu vou receber grandes presentes, primeiro vem grandes problemas. Todas as vezes. Eu nunca aconteceu diferente. Então olha o significado que eu dou. Acontece um BO na minha vida, mano, tá vindo algum presente, velho. Não, algum presente tá vindo. Bati a Mercedes, provavelmente eu vou conseguir comprar mais duas, velho. Provavelmente vai chegar uma nave diferente. Vou receber algum presente de alguma forma. Desembrulha o presente ali. Só os ousados que têm bravura, coragem, conseguem significar dessa forma. Então, para conseguir equilibrar um pouquinho mais a vida e ser mais feliz, viver mais leve, muda o significado, pô. Encontra os seus papéis. O que você deve mudar na vida para você ter um pouquinho mais de tranquilidade? Pô, o que tá faltando na sua família, na sua casa? Qual o tempo de qualidade tá faltando para você viver com a tua mulher, com o teu marido ou para você viver com os teus filhos? Qual o tempo que tá faltando? Se der tempo de resolver, né? Porque às vezes não dá tempo mais, né? Sabe, o que eu quero deixar aqui de mensagem para quem está nos ouvindo, esse podcast está sendo bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Eu não tenho medo de hater, eu não tenho medo de quem vem me questionar, me contrapor, porque é opinião alheia e beleza. Se ela for boa, eu vou abraçar. Se ela não for boa, ela vai ficar onde ela tem que ficar. Mas antes de você falar qualquer coisa, antes de você vomitar qualquer coisa, reflita sobre tudo que você está ouvindo. Reflita de coração aberto sobre tudo isso aqui que nós falamos, desde o início até agora. Né? Eu falei sobre professores. Eu não gosto de falar que é todo mundo igual, não. A generalização ela é burra. Então, não é todo professor que é assim. Tem professor que é dedicadíssimo. Eu tenho a professora, primeira professora da minha primeira série, eu lembro o nome dela até hoje, Dona Efigênia. Foi um anjo na minha vida. Teve outras professoras que eu tive, Dona Olga e outras mais, que eu lembro como que se fosse hoje, porque eram pessoas que dedicavam. Então, não estou falando mal de professor, não. São alguns. Como tem o Boechat, saudoso Boechat. O Boechat falava assim, que você tem todas as classes, você tem o bom e o mau profissional. Você tem o péssimo jornalista, você tem o excelente. Você tem o péssimo médico, você tem o bom médico, você tem o péssimo administrador. A classe que, infelizmente, é um lixo, a grande maioria é político. Isso era uma frase que ele falou isso abertamente. Né? Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque eu aprendi com outro jornalista, que é o Heródoto Barbeiro, que está vivo, o Heródoto Barbeiro, ele fala o seguinte: eu coloco isso aqui para você ouvir e ter a noção dos dois lados da moeda e você tomar a sua própria decisão. E não ir pela decisão do outro. Não significa que o Isaac, o Leandro está falando, que o Serginho, quando aqui com a gente está falando, é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, porque na verdade eu enxergo o mundo de acordo com a lente que colocaram nos meus olhos. É isso. Então a minha verdade é diferente da sua verdade. Óbvio. Por exemplo, você, os seus filhos chegam em casa depois da meia-noite, acabou, lançou, fica fora. O meu chega 3, 4 horas da manhã, já bateu o carro de madrugada. Cada um com seu modelo. E eu tô certo, eu tô errado? Não, cada um com seu modelo. Funciona pra você, tá feliz, continua. Era bem melhor que ele estivesse dentro de casa. Se ele estivesse dentro de casa, ele não tinha batido o carro. Aí é o famoso pensamento. Então o recado para todo mundo é esse. Antes de ficar bravo, de xingar, de falar que é fácil criticar. É fácil criticar. Primeiro, internaliza aquilo que você está ouvindo. Eu tenho feito isso, brother, com político. Que a gente bate muito em político. A gente detona político. Detona. E principalmente quando chega em época de eleição, a gente detona inclusive os amigos, né? O que levou ele a tomar aquela decisão? Eu não sei. Você não tá no lugar dele? Nunca sentou na cadeira dele? Cara. Tô no lugar dele. E aí a gente pode pegar os dois extremos aqui, Lula e Bolsonaro. O que levou o Bolsonaro a ser do jeito que ele é? O que leva Lula a ser do jeito que ele é? Eu não sei, velho. Tudo bem, mas ele tá ferrando o país, eu elegi ele. Eu, de alguma forma, elegi. Eu não dei o meu voto para ele, mas a maioria da população brasileira deu. Eu vivo numa democracia, então ele tá eleito. Então ele tá me... Elegemos. É o meu presidente agora, quer queira eu ou não. Eu aceite ou não, ele tá me... E aí a gente entra, por isso que eu falo, se a gente deixar, nós vamos ficar aqui 3 horas, né? Porque aí a gente entra numa outra história. Quem não gosta de política é governado por quem gosta de político. Isso é filosofia, dita há milhares de anos atrás. Quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. E aí o brasileiro só fala em política quando tem eleição. Não entende nada, mas quando tá surgindo... Aí vomita. Então,
que nós estamos fazendo pelo cara que a gente quer que cresça? Porque tem gente boa lá, velho. E você acabou de falar de novo de um desequilíbrio aí. Desequilíbrio, tá desequilibrado de novo. É uma área em desequilíbrio. Eu só falo de política na hora da votação. Exatamente. Ou seja, eu não entendo nada e vou lá dar minha opinião. Exatamente. Que nem eu fiz o comentário sobre a pessoa que tem menos condições, o menos favorecido, se ele conquista ou se ele não conquista. Isso foi papo. Quinta-feira de um churrasco que nós fizemos. E os meus filhos estavam, os meus filhos e os meus sobrinhos, os filhos do Sérgio, eles são muito engajados, eles falam de tudo, discutem e tal, e esse assunto surgiu lá. E eu falei, sabe o que a gente tem que fazer? A gente não tem que construir um muro da humanidade, a gente tem que colocar um tijolo no muro da humanidade. Como que eu coloco um tijolo no muro da humanidade? Gerando educação. Se eu gerar educação, se eu contagiar o outro com coisa positiva para o crescimento dele, comecei a construir um muro. Eu tô construindo um muro, eu tô colocando um tijolinho. Porque uma das minhas sobrinhas, a minha sobrinha mais velha, a filha mais velha dele, ela decidiu ser professora. Cara, nos dias de hoje, onde todo mundo tá querendo riqueza, dinheiro, querendo o efêmero, ela falou com o olho cheio de lágrimas. Não, eu sou professor, eu amo os meus alunos, é o meu sonho, é a minha dedicação total a eles. Falei, caraca, você tá... delícia, mano. Cara, isso é maravilhoso. Isso é perfeito. Isso é maravilhoso. É perigoso ficar realmente milionário de alguma forma, porque entrega com paixão. E ela dá aula de inglês. Ela não dá aula de português. Não, mas você vai ser diferente quando você está entregando com amor, quando você está entregando o que é de melhor. Lindo, lindo, lindo. Não é verdade? Muito lindo. Quero encerrar com você, brother, que a gente ficaria aqui horas. Um recado para essa moçada. Eu dei o meu. Eu dei o meu. A gente ali fora estava falando que o futuro, se foi lá fora, se foi aqui dentro que você comentou aqui, nós estamos construindo, foi aqui agora há pouco, nós estamos construindo a pior sociedade, a sociedade mais doente. O professor Augusto Cury, que é extremamente criticado, mas também muito amado, ele fala muito sobre isso há anos. Eu leio Augusto Cury há pelo menos, eu acredito que uns 20 anos que eu leio Augusto Cury. Espetacular, né? E ele fala isso, cara. Ele fala isso sobre os desequilíbrios emocionais, as pessoas não têm equilíbrio emocional e aí a pessoa faz só tomando decisões bagunçadas na vida. O que deixar de recado para essa sociedade hoje, que realmente é uma sociedade que está crescendo fraca, está crescendo desequilibrada? E nós temos responsabilidade sobre isso, nós fazemos parte dela. De alguma forma. Nós fazemos parte dela. Então qual é a nossa cooperação aqui? Como cooperar com essa moçada que é o futuro? Isso aqui não é clichê, é realidade. Esses moços de hoje, os tiktokers de hoje, e eu não tô criticando tiktoker, não. Não, é uma fonte legal. Os tiktokers de hoje são os futuros votantes, os futuros pensadores da nossa vida. E aí? Eu não quero bater neles, eu quero ajudar a construir, colocar um tijolinho. Pros caras, ó, pro empresário, pro cara que tá numa empresa cansado, ele é um executivo e ele tá de saco cheio, mas ele não toma decisão porque ele tá preso ao dinheiro. Ele está preso ao dinheiro. É isso aqui que a gente está contribuindo. Cara, nós tomamos uma decisão. Eu saí da empresa, meu sócio saiu da empresa, meu sócio procurou emprego, eu nunca procurei. Falei, não, eu vou montar um negócio. Então é isso. Sabe esse o tipo de recado? Sim. Que para esses caras? Bom, primeiro que Aristóteles dizia o seguinte, né? Nós somos seres metafísicos. Quando estamos aqui, queremos estar lá. E quando estamos lá, queremos estar aqui. Então isso aí já vem do ser humano. A gente está sempre em busca de alguma coisa diferente. E de segurança também. É meio paradoxal, mas é. Então, o recado que eu, na minha percepção de finalização desse bate-papo aqui de hoje, eu vou deixar é que as pessoas estão sempre em busca de autodesenvolvimento. E é muito importante se autodesenvolver. Eu até falei durante o podcast aqui, durante a nossa fala, sobre você buscar desenvolvimento de competência. Isso é muito importante. Mas não mais importante e não pode estar na frente do autoconhecimento. O fato de você não se conhecer faz você tomar decisões equivocadas. O fato de você não saber qual é a sua escala de valores, o fato de você não saber o que rege a tua vida, quais são as suas crenças. Cara, quantas pessoas com um monte de trauma, um monte de ferida, elas não se permitem ir tratar? Esses dias o Anthony, cara, meu 5º filho, vai casar em julho do ano que vem. É o 5º e o último vai casar. Já vai casar. Vai casar. Ele chegou em mim, na mãe dele, e falou assim, pai, mãe, eu preciso de um psicólogo, de um psicoterapeuta, eu preciso trocar umas ideias. Ele tem 18, vai fazer 19 anos agora. Caraca. E ele veio me procurar dizendo que quer um psicoterapeuta. Porque em casa a gente cultiva isso, entende? Antes de autodesenvolvimento, você precisa de autoconhecimento, você precisa de se conhecer, você precisa saber quem você é, o que tá te movendo, o que tá te parando. Porque, cara, quando eu falei aqui pra vocês hoje de você ter autocompetência, de você desenvolver competência pra você ter aquela reserva, sair do emprego, mano, mas eu dou conta. Isso, e aquela reserva que eu falei aqui, a gordura, você tem aquela... Conta. Exatamente. Mas só dá conta se você se autoconhecer. Onde é que tá essa reserva? Onde é que tá o melhor você de você mesmo aí dentro? Como é que eu acesso esse melhor você? Isso é autoconhecimento. Isso vem antes de autodesenvolvimento. Me desenvolvi. Agora eu tenho um MBA e pós-graduação. Mas você não se conhece ainda. Você já pode ter todos os diplomas
Mas se você não conseguir despertar a fagulha do tesão pra fazer as coisas, não adianta nada você ter os diplomas. Você não vai conseguir fazer. Inclusive, eu conheço um monte de gente com um monte de diploma. Gênios, desempregados, sem condições, fatidicamente vivendo uma vida difícil. Com todos os diplomas, cara. Eu conheço um monte, assim, um monte. Posso fazer uma lista pra você aqui. Eu tenho familiar, por exemplo, que tem um monte. Tem OAB e o caramba 4. E não tem carro pra andar. E os caras ficam criticando o país. O país não dá oportunidade. Eu sou Uber, porque eu falo 3 idiomas, eu sou isso, tem aquilo, aquilo outro. Isso, cara... A questão é que, eu ia falar mentira, mas eu não posso falar mentira porque é o modelo de mundo da pessoa, né? É a lente que ela tá usando. Isso. Na verdade, ela não consegue ver as oportunidades, né? Ela não consegue enxergar. E ela entra nessa fala de vitimista. E essa fala vira um processo de retroalimentação. Que como você se vitimiza, você não vê, e não vê, se vitimiza, e aí é retroalimentação. E de novo, às vezes as pessoas assistem podcast picado, ou a gente vai fazer um corte disso daqui, é muito importante você entender uma coisa. Quem está falando para você aqui são 2 pessoas que viveu o desemprego, são 2 pessoas que viveu a pobreza, são 2 pessoas que viveu derrotas, um monte de derrotas. Eu falo para mim que sucesso é a soma de derrota com vitória, e normalmente são muito mais derrotas do que vitórias. Muito mais. Do que uma vida inteira, talvez muito fracasso para uma vitória grande. Exatamente. Um monte de fracasso para uma vitória grande. Exatamente. Então, você está ouvindo de quem viveu isso. Ele nunca ficou desempregado. Conversa fiada. Conversa fiada. Eu tô há 22 anos desempregado. Você também tá tirando agora. Não, eu tô falando sério, porque quem vive no mundo que a gente vive... eu sei. Empreendedor e vendedor é louco, mano. Exatamente. Porque a gente não tem segurança nenhuma, não tem estabilidade, não existe estabilidade pra nós, cara. Exatamente. Existe. Mas aqui... A renda de hoje, amanhã, você não sabe o que vai dar. Um contrato encerrou, acabou. Se não me falha, é o Roberto Justus que fala isso. Eu não lembro quem é que fala isso. É um dos grandes aí que conquistaram na vida, que fala que essa insegurança, acho que é o Flávio Augusto, essa insegurança é que te faz crescer, o Flávio Augusto. A segurança financeira, a segurança de emprego, ela te trava, ela te deixa, exatamente. Essa insegurança constante, que nem eu e o Sérgio, tem que entrar cliente, tem que botar negócio pra senão dentro. Não come, esse aqui já tá saindo, e não sei o quê, e você tem que o tempo todo tá criando, e eu vou pra cima do Eduardo ali, se vira, malandro, você é marketing, faz virar... É isso aqui, podcast. Aí você junta uma coisa na outra e nasce de uma necessidade de crescer, nasce um sonho. Exato. De entregar conhecimento. É isso. De entregar conhecimento. Já faz tempo que você queria fazer isso, né? Puta, você lembra? Você lembra? Sonho que a gente tinha, um sonho que eu tenho de contribuir com aquilo que eu aprendi, tá aqui. Muito faço bom. Do meu jeito, ninguém delícia, manda. É isso, perfeito, parabéns. Não é isso, velho? Muito bom. Muito legal, cara. Pô, se a gente ficar aqui, não vamos Gratidão virar, pela oportunidade. Maravilhoso. Deus abençoe você, seus projetos e todo mundo que estiver assistindo esse podcast aí. E eu tô fazendo um grupo de mentorados, e esse mês, gravando esse momento aqui, é o mês de novembro, né? O mês de novembro para nós lá é o mês da ressurreição. Ressurgir, ressuscitar o seu melhor eu, seus sonhos, seus objetivos. Tira de dentro da gaveta, do baú. Sai pra fora, mano. Fazer ainda nesse final de ano a melhor possibilidade da sua vida, ou o ano que vem, ou o próximo ano. Mas tira da gaveta seus sonhos, seus objetivos e vai pra cima. Deus abençoe cada um de vocês. Que a vida de vocês seja próspera, rica e abundante daqui pra frente. Amém. Eu tô emocionado porque há uns 2 meses atrás eu fui congregar numa sexta-feira. E aquele dia o homem que pregou, ele estava arrebatado. Ele não sabe o que ele pregou. De outro mundo. E Deus na boca dele falou exatamente isso que você falou agora, brother. Tire os seus sonhos. Tem sonho que você tem que você nem lembra mais que tem. Ele está jogado num monturo. Eu vou tirar o seu sonho do monturo e vou realizar seu sonho. Hein? Que delícia. Quando Deus fala assim, metaforicamente eu vou realizar seu sonho, porque quem realiza o sonho é você. Deus não vai realizar por você. Entende? É você. Mas ele tá mostrando pra você assim, eu tô te vendo. Só esse alerta já é um resgate. Você lembra que você tem sonho? Mas esse sonho aqui, meu Deus, ele tá envolvido lá debaixo de um monte de outras coisas. Tira ele. Aqui, vamos realizar ele. Tá na hora de realizar ele. Lindo, é isso. Delicioso. É isso. Deus abençoe a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigado por estar aqui conosco. Pode ter certeza, vai valer a pena ficar esse tempo que você ficou aqui com a gente. Eu agradeço a nossa família. Sem a nossa família, a minha, do Serginho, sem a gente, sem vocês cuidando de nós não estaríamos aqui. Obrigado, brother, por estar aqui comigo. Gratidão, só tenho a agradecer. Estar aqui comigo, amo a sua família, Gratidão. Você sabe disso, amo demais vocês. E continue conosco, tá? Se inscreva no canal, clica no sininho. E por último, mas não menos importante, eu agradeço muito a Deus, ao nosso Deus, de permitir a vida, de eu respirar, de estar aqui hoje fazendo esse podcast e podendo realizar um sonho
de te passar um pouquinho de conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.